aí, família, hoje eu quero falar sobre sal. Sim, sal. Vilão ou herói? Muito importante dizer que o sódio, ele é extremamente necessário para o organismo, né? O sódio, ele ajuda a fazer as trocas entre as células, né? As trocas de nutriente. E sem sódio a gente morre. Simples assim, a gente morre, não existe vida sem sódio. Quer dizer, existe vida. Mas sem o sódio a gente morre. Todas as células do corpo precisam de sódio. Elas precisam de sódio, simples assim. Para poder fazer as trocas de, de nutrientes, né? Uma troca entre a célula e a outra. Então o sódio é extremamente necessário, né? Existem alguns maratonistas que... Maratonistas não, ultramaratonistas, né? Porque é uma galera um pouco mais top. Que durante a maratona eles têm que repor o sódio, né? Então eles usam um suplemento de sódio para poder repor todo aquele sais que eles perdem durante a corrida, né? Quando a gente soa, a gente perde muito sal. E aí, para poder manter a alta performance, para manter a performance, eles repõem esse sódio, né? Então existem suplementos de sódio. Eu não sei como é, eu nunca tive acesso a esses suplementos, mas existem. Tem um cara que chama Arniston, o canal dele é o The Fruitarian. Ele só come frutas 100% há tipo 20 anos, sei lá, uns 15 pelo menos. E ele faz reposição de sódio, né? Ele é um ultramaratonista e ele faz reposição de sódio. Pasmem, tem algumas pessoas que não fazem essas reposições e elas morrem durante maratonas. Ultramaratonas, né? Elas podem até morrer, eles passam mal e pode até morrer. Então, o sódio, ele é ultramente necessário, ultramente. Ele é muito necessário. Então, precisa de sódio. O corpo precisa de sódio, mas não de sal. O que é o sal? O sal, ele é um mineral, ele é um cristal, né? Se você pegar o sal na natureza, ele é um cristal, Só que ele tá quebradinho, assim, tá todo quebradinho. O sal refinado, ele é só cloreto de sódio, né? Não é nem sódio, é cloreto de sódio. Mas ele serve também. O problema é que ele é um inorgânico. O corpo não absorve nada que é inorgânico. Você não pode pegar, mesmo algo que a gente precisa, né? Porque a gente pode pensar em outras coisas, que nem ferro, alumínio, cálcio. Todas essas coisas são minerais. Pensei na lista. E o corpo precisa dessas coisas, precisa desses metais para fazer digestão, para manter as funções das células, principalmente para digestão. E só que a gente não sai por aí comendo moeda, comendo prego, aquela história de ter panela de ferro não é assim, não é assim. Não é, o corpo não absorve nada que é inorgânico. Senão a gente fazia, pessoas com anemia faziam, sei lá, uma salada com moeda, com prego e comia aqueles pregos e ia ter todo o ferro que precisa. Mas não é assim que funciona. Né? Você não pode pegar, por exemplo, vamos dar um exemplo de um outro cristal, pegar uma ametista e jogar na salada, fazer uma salada de ametista ou uma macarronada com cobertura de citrino. O corpo não vai absorver aquilo vai fazer mal. E a mesma coisa serve pro sal. O corpo não absorve o sal porque ele é inorgânico. Então aquilo vira toxina, vira veneno. O sal de cozinha, ele é veneno. Ele é veneno, só que é um veneno bom e deixa a comida gostosa, tá ligado? A gente adora comida com sal, porque é bom, é muito bom. Mas o corpo não absorve. E da onde que vem o sódio que o corpo realmente absorve? Das frutas, dos legumes, de coisas orgânicas. O organismo só absorve coisas orgânicas. Então, o ferro que a gente precisa, o alumínio, o cálcio e todos os metais que a gente precisa vem de coisas orgânicas, vem das frutas, dos legumes, de coisas, não precisa ser vivo, mas de orgânicos, né? O feijão, por exemplo, a lentilha, que tem sódio, que tem ferro, a gente tira o ferro dali. O sódio vem das verduras, principalmente. Os minerais vêm mais das verduras, né? Porque hoje a gente consome, mas as frutas também tem, porque hoje a gente consome muita coisa muitos alimentos que não são orgânicos, não são plantados orgânicos. E aí
por uma série de questões que eu vou tratar em outro vídeo, não tem essas quantidades de minerais. Então não tem tanto sódio, não tem tanto ferro, não tem essas coisas. Mas essas coisas, elas são necessárias sim, só que tem que vir de fontes orgânicas. Tem que vir da comida. Não adianta a gente pegar sal e jogar em cima da comida e achar que o corpo vai absorver aquilo. Vai, um pouquinho, talvez. Mas não é assim, né? Se fosse assim, a gente absorveria direto. Precisa de cobre. Bota lá uns fios na comida. Não é assim, a gente não vai absorver os fios, né? E a mesma coisa serve para o sal, para o sódio, né? O sódio inorgânico, esse sódio de cozinha, ele é veneno, ele faz mal porque é inorgânico e o corpo não absorve coisas inorgânicas, absorve coisas orgânicas. Então, tá precisando de sódio? Todo mundo precisa. Na verdade, ninguém precisa suplementar porque vem da alimentação. Mas está precisando de sódio, busque fontes orgânicas, como verduras, frutas e tudo mais. E assim, só precisa suplementar quem soa demais. Quem soa demais, pessoas que soam níveis normais, fazem exercícios, academia, blá blá blá, não precisa suplementar, vem da comida, não precisa suplementar. Só mesmo ultramaratonistas que passam o dia inteiro correndo, aí precisa suplementar, aí é perigoso, precisa suplementar. Caso contrário, não precisa. Mas se você tem uma dieta normal, uma dieta comum, não precisa suplementar sódio. Só que a gente coloca o sal em tudo porque a comida fica mais gostosinha, né? Então a gente coloca em tudo, mas não precisa, e o sal que a gente coloca faz mal, tá? Então é isso, valeu!